Ao longo de 23 anos de existência, o FAO, o Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você? Já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. A minha formação de cenógrafa, eu me formei na Itália, em Florença. Eu escolhi estudar cenografia, estudei lá 5 anos, me formei lá. Há 10 anos atrás eu vim aqui e comecei a trabalhar com teatro, lecionando, dando aula na SP Escola de Teatro, e a minha formação se desenvolveu também trabalhando em publicidade, com cinema e particularmente com ópera lírica, tendo a oportunidade de trabalhar com várias instituições e com vários artistas. É importante desenvolver referências, ter uma percepção do que está no nosso entorno, trabalhar a fantasia, ter um entendimento das cores, da história, também da sociedade e da política. E não ter medo, ter sempre coragem, ser atrevidos, desejar criar cenários maravilhosos, não ter medo de criar cenários. Então, o meu processo de trabalho, geralmente, antes de tudo, eu leio o texto, faço um estudo preliminar de tudo, da época, do contexto histórico, se há um contexto histórico, da história que está se contando, dos personagens, tento criar na minha cabeça como são esses personagens. Pego todos esses pensamentos, esses estudos e coloco numa caixinha. Então, converso com o diretor. Depois daí, eu começo a desenvolver croquis, desenhos, a lápis mesmo, rabiscos, aquarelas, e começo a criar um desenho mais definitivo, sempre mostrando e dialogando com o diretor. Então, sigo todo o processo de desenvolvimento e construção desse cenário em conjunto com o cenotécnico. Depois construído, então tem a montagem final e esperamos a estreia. Para mim não tem diferença entre um espetáculo de ópera ou de teatro, eu trabalho da mesma forma. Acredito que talvez a relação entre o cantor e o cenário talvez seja diferente que para um ator de teatro que um cenário. Então eu desenvolvo um cenário de ópera pensando que tenho que ter espaço geralmente também para dança, para o cantor. Talvez as particularidades do cenário de ópera, talvez para mim é mais isso, ter um espaço mais livre para que o cantor possa enxergar o maestro, dependendo dos materiais que o cenário tenha, não sufoque a voz do cantor. Então, para mim, a relação com o diretor de cena é muito próxima. Eu gosto de trabalhar bastante com ele para entender o que ele quer que se desenvolva e como ele quer desenvolver a direção de cena. Para mim é muito importante, porque para mim eu prezo muito que a cenografia ela trabalhe estreitamente em conjunto com a atuação dos cantores, dos atores, dos bailarinos.
trabalhar com teatros antigos é maravilhoso. É maravilhoso também trabalhar com teatros modernos. Mas antigos, eles têm todos uma peculiaridade de ter uma história, de ter lugares misteriosos, cheios de memória. Então, para mim é sempre maravilhoso poder trabalhar em um teatro antigo e aprender algo sobre ele. A iluminação de ópera num lugar como o nosso, por exemplo, né? Ela tem algumas particularidades. Como o festival ele é muito dinâmico, não é por temporada, você às vezes tem que se desdobrar em tempo, em cronograma. Não é só fazer luz. Mas a relação de luz com ópera é total de pintura, né? É como se fosse uma arte total. É luz, som, dança, música, né? Eu particularmente acho incrível. Aí eu acho que tem que ser pessoal, né? Tem que falar o que eu acho. Eu acho incrível trabalhar no Teatro Amazonas, primeiro pela minha relação com o teatro, né? Teatro, eu não trabalho no teatro, eu vivo nele. Eu acredito que tem que ser uma relação como de qualquer trabalho profissional, tem que ser profissional. Mas eu acredito que quanto mais referência esse iluminador tem, mais é possível essa relação ser rica. Ele traz uma ideia, o iluminador tem a opção de só executar ou fazer, Teatro Amazonas oferece isso, ou então o teatro que eu tô oferece isso. Tem a criatividade, mas tem também o processo técnico desse iluminador dizer o que é possível ele fazer ou não. O processo, ele é feito como a relação do diretor, né? Aonde vai ser, qual é o nosso prazo, com quem que eu vou trabalhar, qual é o iluminador que eu vou querer, quem é o meu diretor, reunião, quais são as necessidades, o que eu tenho para oferecer, aí é um rider, né? O que é o rider? É o que eu tenho no caso de iluminação, o que eu tenho de disponível de equipamento de iluminação para executar o trabalho, né? Em Manaus, eu não tenho escolas técnicas de iluminação. No Brasil tem. O que eu tenho são módulos na Universidade do Estado do Amazonas no curso de teatro. E tem pequenos cursos rápidos, sabe? Que outros iluminadores vêm. O Festival Amazonas de Ópera já proporcionou alguns encontros com esses iluminadores. Mas uma boa parte de quem trabalha no teatro, nessa parte técnica, tem uma coisa que é muito da experiência em loco, né? Não é da academia para o teatro. Normalmente acontece do teatro, aí se vai para a academia. Quando não, tá no teatro e vai fazendo esses cursos, entendeu? Mas isso é muito bom pontuar. Isso não quer dizer que você não precise do curso ou que não estudar é uma opção. Não, tem que estudar. A formação você tem que estudar.